Oi, pessoal, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem, tá? E logo nós estaremos de volta. Vamos só esperar esse desespero, esse surto aí passar, né? E estaremos com nossas aulas presenciais novamente, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho de como vai funcionar a nossa aula. Vai ter uma chamada no grupo, eu vou explicar para vocês lá no grupo como eu quero que seja respondido. Vai ser bem facinho. Depois, eu quero que vocês separem um material. Olha aqui. Tá vendo aqui, ó? Marca-texto, caneta, lápis, borracha e um dicionário, tá bom? Sempre com o dicionário do seu lado. Nossa atividade vai ser da seguinte maneira. Lá no livro de língua portuguesa, na página 31, você tem essa atividade aqui, ó, conhecimentos prévios, 3 questões para você responder. Questões pessoais, você pode fazer uma pesquisazinha antes, pode, mas eu não quero respostas sim, não, talvez. Respostas inconclusas, eu quero respostas bem criativas, tá bom? Vão ler o Caracterizando o Gênero junto comigo. Esse quadrinho aqui vocês vão ler só o primeiro momento para poder conseguirem lá na outra página, na 33, conseguirem responder o para discutir. São 3 questões que têm a ver com o texto, tá bom? E vão dar uma lidinha no dicionário. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar esse material que eu também vou enviar. Tá vendo aqui, ó? Ele tá numeradinho. Vão ler todo ele, tá bom? Depois que lerem, lá no finalzinho dele, aliás, no início tem uma atividade. Após a leitura, qual é o gênero textual de cada uma delas? Gênero, tá? Você vai me dizer se ela é fábula, se ela é apólogo ou se ela é uma parábola. De todos esses 4 textos que estão aqui, tá bom? Essa atividadezinha do começo. Pode escrever, se você imprimir, você pode pôr até na folha mesmo do lado assim, onde tem os espacinhos, o que ele é. Leia, compreenda e coloca o que ele é, tá bom? Aí lá no final da folha tem assim, ó. Agora em seu caderno copie tudo. Gente, só vai copiar tudo quem não for imprimir para colar no caderno, tá bom? Quem for imprimir não precisa. Coloque o ensinamento dos textos que não estiverem escritos. Apenas leia e escreva com suas palavras o que consegue aprender com cada uma das histórias que leu. Eu quero que você leia todos os textos e veja o que você aprende com eles. E coloca no final do texto, tá bom? Professora, mas eu só imprimi. Não tem importância. O que você vai fazer? No seu caderno, você vai lá e coloca o título. O cão e a máscara. 2 pontos, uma setinha. Eu aprendi isso e isso com esse texto, tá bom? E assim com todos os 7 textos desse material aqui, tá bom? Então, vamos prosseguir. Pega o seu livro e vamos acompanhar. Vou pegar o marca-texto aqui já. Pessoal, vamos relembrar o que é fábula. Fábula é uma história, né, de tradição oral que passa uma lição de moral ou um ensinamento, tá bom? Ele te ensina alguma coisa. E a característica mais importante da fábula, qual é? É que ela é feita com animais. Não é uma história sobre animais, não. É com animais. Como assim, professora? A tartaruga, ela vai falar como um ser humano. Ela vai sentir e ela vai agir como um ser humano. Da mesma forma vai acontecer com o coelho. Mesmo ele não falando, na história, ele adquire essa característica. O cachorro também. E a coruja, tá bom? Então, nessas histórias, serão contadas algumas coisas na qual eles serão os protagonistas, tá bom? Então, depois que lembramos isso, agora eu quero que vocês me acompanhem no livro. As parábolas são narrativas curtas, às vezes engraçadas. Marca aí, curtas e engraçadas, tá bom? Às vezes dramáticas, marca dramáticas. E como as fábulas possuem uma intenção moral implícita ou explícita, marca moral implícita ou explícita. E muita simplicidade,
Marca simplicidade. Eu já marquei aqui, tá? Entretanto, ao contrário das fábulas, que normalmente são protagonizadas por animais e se destinam fundamentalmente às crianças, as parábolas comumente são protagonizadas por seres humanos e muitas vezes têm cunho religioso. Pessoal, marca cunho religioso aí. Podendo remeter tanto ao mundo real quanto à fantasia. Marca real e fantasia aí, tá ok? Ao longo dos tempos, as parábolas têm sido usadas para nos ajudar a tomar decisões sobre questões éticas e morais do nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, com a família e na sociedade. Então, vamos tentar aprender um pouquinho sobre esse gênero textual. Ele também passa um ensinamento, ele também é de tradição oral e ele traz uma reflexão sobre alguma coisa. E o assunto que ele trata é sobre ética ou cunho religioso. Como assim, professora? É sobre qualquer coisa que tenha a ver com religião. Então, um dos locais em que a gente encontra com muita facilidade as parábolas é na Bíblia, tá? Então, vocês vão encontrar esse tipo de texto na Bíblia. Assim como eu expliquei para vocês lá no capítulo 1, que as fábulas, elas são textos curtos e que têm a intenção de passar da maneira mais clara, mais simples e direta possível, a parábola também. Fora a parábola, nós temos um terceiro gênero textual. O nome desse gênero textual é apólogo. Na fábula, nós temos animais que agem como seres humanos. Na parábola, temos animais e seres humanos. Porém, são os seres humanos, a história é sobre o ser humano em si. O apólogo, ele vai trabalhar com objetos e seres inanimados. Como assim? O apólogo, ele vai trabalhar com seres inanimados. A Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela é uma boneca. E ela, a partir de tomar o pó do pilim-pim-pim, ela passou a falar, né? Ela passou a ter vida. Ou seja, um fato fantástico. Ele não é real, tá bom? Mas as histórias que ela conta, o ensinamento que ela passa, eles tentam trazer o tempo todo para a vida real. Já já nós iremos falar sobre o autor dessa boneca maravilhosa, tá bom? Então, vamos dar continuidade para eu poder explicar para vocês isso que foi marcado. Pessoal, narrativas curtas, ou seja, elas são rápidas, fáceis de serem lidas, né? Às vezes engraçadas, porque às vezes a gente consegue rir com os textos que a gente lê, mas aí ele fala bem assim, dramático. Dramático vem de drama, né? Também é um gênero literário. Como assim drama, professora? É uma história em que você conta algo triste que aconteceu. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Aquele filho saiu de casa, pediu toda a sua herança para o pai e ele saiu para o mundo, ele começou a sofrer. O ato dele estar sofrendo é um drama. Ele voltou e se reconciliou junto com seu pai e seu pai aceitou ele de volta. Então, ali teve um drama. Às vezes a parábola pode ser dramática. Isso também pode acontecer com o apólogo, tá? A intenção moral implícita ou explícita. O que é a intenção moral implícita ou explícita? Que às vezes a lição de moral que o texto quer passar fica bem claro, ou você tem que ler bastante para tentar compreender, às vezes conversar com outras pessoas para entender o que ele quer te passar de ensinamento, né? E vocês vão perceber isso nos textos que vocês irão ler, tá bom? Mais abaixo eu pedi para vocês marcarem simplicidade. Por que simplicidade? Porque são textos mais simples, eles não usam tantas histórias, tantos personagens, tantos vocabulários extensos, tá? Precisa do dicionário porque algumas palavras realmente vocês não conhecem. Por quê? Como eu já disse para vocês, eu não sou o dicionário, vocês não são o dicionário, não é? Protagonizadas por seres humanos e tem cunho religioso, ou seja, enquanto lá na fábula o protagonista são os animais que eu mostrei e muitos outros que eu não tenho aqui, né? Na parábola, os protagonistas são os seres humanos. E no apólogo, o protagonista é um objeto,
é um ser inanimado, como uma boneca, como uma linha, como um lápis, como um sofá. Tudo que for ser inanimado, objeto, será alvo do apólogo, tá bom? E aí, mais adiante eu pedi para vocês marcarem que é real e fantasia junto. Por quê? Porque lá no significado da fábula diz que a fábula é muito voltada para a questão da fantasia, né? Do criar, do inventar. E a parábola não. A parábola junta os dois acontecimentos, tá? Algo que pode realmente ter acontecido com algo fantasioso, tá bom? Então, aí ao longo dos vários textos que vocês lerem, vocês verão isso. E aí, pega seu material, sua folha agora. Lá na sua folha, tem o texto O Cão e a Máscara, O que eu gostaria de ser, a parábola do semeador, o toco de lápis e tem um texto que agora nós iremos falar sobre ele, tá bom? Tipo textual. O tipo textual abordado aqui é a narração, é o ato de contar história, tá bom? Depois a gente vai entrar mais nessa questão do tipo textual e dos gêneros textuais para a gente diferenciar. Mas o tipo textual da fábula, do apólogo e da parábola é a narração, tá bom? Eles são 3 gêneros textuais e o tipo textual a qual eles pertencem é a narração, o ato de contar histórias. Aí nós temos fábula, parábola e apólogo. Eu coloquei 3 quadrinhos para que vocês possam ver o que eles têm de parecido e o que difere um do outro, ou seja, o que há de diferença neles, né? Primeiro, repetindo, né? A fábula, animais, a parábola, seres humanos, e o apólogo, seres inanimados e objetos. É o nosso primeiro tópico abordado ali. Segundo tópico, todos 3 têm uma moral, todos 3 têm um ensinamento a ser aprendido por você, por mim ou por quem esteja lendo. Depois, são textos curtos, porém a fábula, ela é curta, pode ser em verso e prosa. Olha lá no nosso terceiro tópico. A parábola é curta, porém é bem explicativa e ela pode ser escrita em prosa ou em versículos, como vem na Bíblia. E lá no apólogo, ele é também curto e também pode ser em verso e prosa. Depois eu coloquei alguns autores, né, para vocês verem que quem foi que deu início a essas produções. No caso das fábulas, nós temos Esopo, Fredo, La Fontaine, Monteiro Lobato, né? Temos Pedro Bandeira também. Na parábola, nós temos Bíblia e temos Sócrates. E atualmente nós temos diversos autores de parábolas. E no apólogo, nós temos Miguel de Cervantes e Machado de Assis, tá bom? Depois, todos 3 têm o quê? Uma linguagem muito simples, pessoal. Muito simples mesmo. É muito fácil compreender esses 3 tipos de textos. Os 2, a fábula e o apólogo, eles foram feitos mais intencionalmente para as crianças, tá bom? As parábolas não. As parábolas foram feitas mais para exortar os adultos, para ensinar os adultos. Mas todos 3 servem tanto para crianças quanto para os adultos, tá bom? Vamos aos fatos abordados nesses textos. Na fábula, os fatos são inusitados e fantásticos. Como assim? Impossível de acontecer, né, gente? Olha só. Não é possível que a dona coruja aqui, ela comece a falar. Mas na fábula ela fala. E isso é um fato fantástico e real, não é? Então a fábula ela trabalha com a história mais irreal, tá bom? Na narração, os fatos são mistos. Como assim? São fatos reais e fatos fantásticos, tá bom? Algumas coisas que podem acontecer e outras que não podem acontecer. Não aconteceriam normalmente, só aconteceria na nossa imaginação. E lá no apólogo, são fatos reais ao cotidiano. Como assim, professora? A agulha pode falar? A linha pode falar, como no apólogo da agulha e da linha, do Machado de Assis? Não, não podem. Então, como são fatos reais ao cotidiano?
Porque ali ele narra uma história entre duas pessoas, entendeu? E ele pega a entidade agulha e a entidade linha e coloca eles como personagens. Mas o fato contado, a narração em si, é um fato real, né? Lá, por exemplo, as duas ficam uma tentando diminuir a outra, uma querendo ser melhor que a outra. Quantas vezes no nosso cotidiano não tem pessoas assim, não é? Que tentam ser melhores umas que as outras. E aí, mais embaixo temos: aborda o ensinamento de algo ou prova alguma verdade, tá bom? Prova. No nosso material está provar. Vamos cortar esse R aí, tá bom? Porque tá errado. Agora que a tia viu isso, tá bom? Faz um xizinho. Vou até fazer no meu material aqui também. Não é provar com R no final, é prova. Prova alguma verdade, tá bom? Aborda questões religiosas e éticas, a parábola, e a fábula aborda qualquer tipo de lição de vida. Como assim, professora? Então, na parábola, temos ensinamento ou alguma verdade a ser provada, tá? Na narração, algum fato religioso ou algum fato de ordem ética, de conduta do ser humano, tá bom? E lá no apólogo, ele aborda qualquer tipo de lição de vida, para tentar te mostrar algo que o outro fez e que pode ser que não seja legal para você estar fazendo, tá bom? Então, os três também diferem de acordo com a nomenclatura. Fábula vem de fabular, criar, inventar. A gente tinha um outro significado que era mentir. Eu não coloquei na nossa folha porque eu acho que o texto das fábulas ele não mente, entendeu? Ele só trabalha com o nosso imaginário. Não quer dizer que o nosso imaginário é mentiroso, o nosso imaginário é criativo, tá bom? Parábola, ela vem de parabole, que significa o quê? Narrativa curta. Como assim, professor? Os outros também são curtos? Sim, mas os textos bíblicos, eles são gigantes. Gigantes mesmo, tá? E no caso da parábola, a parábola ela é bem mais curtinha. Ela se compara em tamanho com a fábula e com o apólogo, tá bom? E apólogos. O apólogo vem da palavra apólogos. Narrativa detalhada. Ele tenta contar com mais detalhes a história que acontece, entendeu? Então, os nomes têm muito a ver com os significados, com as características dos seus textos também. Pessoal, o que nós tínhamos para saber desses três conteúdos é isso. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, leiam. E agora eu quero mostrar para vocês alguns autores e uns livros que eu tenho ali, tá bom? Primeiro autor que eu amo de coração, Monteiro Lobato. No seu material tá José Renato Monteiro Lobato ou José Bento Monteiro Lobato. Pessoal, esse material que eu vou mandar das fotos e biografias, pequenas biografias, não é obrigatório você imprimir, tá bom? É só para que vocês abram, leiam e vejam. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, Monteiro Lobato, ele é paulista, ele nasceu em Taubaté, tá aqui, ó. Este é Monteiro Lobato, tá vendo? Aqui tem uma foto dele mais novo e aqui mais velho, tá bom? Ele morreu aos 66 anos, com problemas cardíacos. Ele foi promotor público e ele era formado em Direito, mas ele amava a parte da literatura. E qual a importância de Monteiro Lobato no nosso meio literário? Monteiro Lobato foi o homem que trouxe uma literatura realmente brasileira pra gente. Antes, tudo que nossas crianças liam eram textos internacionais. Os irmãos Grimm, Sócrates, no caso Esopo, La Fontaine, depois de Monteiro Lobato, passaram a se importar com os textos feitos para as crianças, tá bom? Então, para mim, ele teve muita importância em relação a isso. E aí, aqui eu tenho para mostrar para vocês alguns livros do Monteiro Lobato. A Reforma da Natureza, esse livro é muito bom, tá? Os 12 Trabalhos de Hércules, isso daqui é mitologia, é um dos nossos conteúdos dos próximos bimestres. Geografia de Dona Benta, também é uma fábula misturada com apólogo. E Emília no País da Gramática,
a qual ele conta um passeio que Emília fez com a sua turma para o país da gramática. Ele começa a contar a língua portuguesa para vocês. Sabe isso que vocês estão aprendendo em gramática? Pois é, o livro ensina todo esse conteúdo, só que de uma maneira bem literária, bem criativa, bem interessante. E Monteiro Lobato inovou bastante em relação a isso, né? Depois, nas fábulas, nós tivemos também Esopo e Fredo, tá? Tá vendo? Esopo era um escravo corcunda, aqui, ó. E Fredo, aqui como vocês estão vendo, isso daqui é a foto de uma escultura, porque antigamente ainda não existiam as fotografias como existe atualmente, e essas pessoas, elas eram pintadas ou esculpidas, tá bom? E aí, nenhum desses dois deixou nada escrito. Nada. Professora, como nós sabemos então que eles têm histórias? Porque eram passados de pessoa para pessoa até que alguém decidiu pegar todo o conteúdo que eles produziram e escrever. No caso, os dois não, só Esopo. Porque Fredo foi a pessoa que começou a escrever as histórias do Esopo, tá bom? E Fredo, Esopo era grego, tá bom? Ele era um escravo grego. E Fredo, ele foi um escravo grego. Ele nasceu na Macedônia. E as fábulas dele falavam muito sobre injúria, sobre política, sobre o que era certo e o que era errado na época. Vamos deixar esse material ali. Depois nós temos esses dois aqui, La Fontaine e Miguel de Cervantes, tá bom? La Fontaine ele é um escritor francês, tá bom? Ele morreu com 73 anos e o primeiro livro de fábulas dele, ele dedicou ao rei Luís XIV. Nós temos algumas fábulas muito importantes de La Fontaine, que foram a lebre e a tartaruga, o lobo e o cordeiro, a cigarra e a formiga. Inclusive, todas três são conhecidas por todo mundo, né? A lebre e a tartaruga, por exemplo, conta a história que a lebre e a tartaruga queriam saber quem chegava primeiro. E a lebre, se achando a esperta da história, foi dormir. E a tartaruga conseguiu passar dela. Então, se vocês forem atrás desses títulos que eu citei, vocês vão ler essas historinhas bem legais. E por último, temos esse último material aqui. Aqui temos Sócrates e aqui temos Pedro Bandeira. Pessoal, Sócrates, assim como Esopo, também não deixou nada escrito, tá bom? Mas ele é o criador de uma das primeiras parábolas escritas. As Três Peneiras, que conta a seguinte história, que se algo que lhe for contado não passar pelas três peneiras, não é verdade. Se você não conhece essa história, veja em casa se alguém conhece, se não, vai pesquisar, vale muito a pena aprender um pouco com a história das três peneiras. E Sócrates, ele era um homem muito pensante, ele foi preso por um bom tempo e depois foi obrigado a se matar, tomando um copo de um veneno chamado cicuta. Por que aconteceu isso com Sócrates? Porque os políticos da época se incomodavam com a maneira como ele ensinava as pessoas, tá? Trazer conhecimento incomodava eles. E eles acusaram que Sócrates era a pessoa que estava corrompendo a juventude daquela época, tá bom? Então, por isso ele acabou morrendo. E o nosso último autor, que é o Pedro Bandeira, ele nasceu em 1942, ele é escritor, ator, diretor e cenógrafo. Pedro Bandeira, ele nasceu em Santos, uma cidade paulista muito bonita, tá? Ele mora desde 1999 em São Roque, lá em São Paulo. Então, é um autor que ainda está vivo, pessoal. E olha aqui os livros que eu tenho para mostrar para vocês. Fábulas e Parábolas, tá bom? Fábulas Completas de Esopo, esse livro também é muito bom. E as 100 Fábulas Fabulosas, do Milor Fernandes, que também, além de ser cartunista, o Milor Fernandes escreve muita coisa para criança. Então, pessoal, seria basicamente isso a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado.
Só faltou a participação de vocês, tá bom? Tô sentindo muita falta disso, mas logo teremos isso novamente. Qualquer dúvida, vocês vão tirar comigo no grupo agora, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!